O nosso curso de especialização aqui em Teologia Paulina, estamos a doutrina da salvação em Gálatas. Então a gente lê aqui na página 86, tá bem? Paulo cita o exemplo de Abraão para demonstrar que ele creu e foi justificado antes da existência da lei. Nessa passagem, o apóstolo demonstrou que a tentativa de obter salvação pela prática da lei traz maldição e não salvação. Isso não acontece pelo fato de a lei ser má, mas por ser inútil a tentativa de aperfeiçoamento pelo esforço próprio. Ao que crê, Deus acredita na sua justiça, não a quem consegue viver de acordo com os mandamentos. Compare o caso do próprio Paulo em Filipenses 3, 1, 9. Ninguém é justificado pela obra da lei. Então, por que é uma ofensa tentar salvar-se pela guarda das leis? Por que é uma ofensa? Porque a lei, a partir de Cristo, ela se torna fraca. Bem, a lei se torna fraca. Eu posso dizer que a lei caduca. Não é que a lei caduca, não, a lei de Deus não caduca. Só que ela tem um cumprimento em Jesus. Então, ela é até Cristo. Chegou em Cristo, Cristo resolve o problema da dívida que a lei trouxe. A lei deixou a gente muito endividado para com Deus, mas muito endividado. É algo impagável, algo absurdo, muito absurdo. Porque quando você quebra um mandamento, você se torna responsável por mais 9. Então quebrou um, quebrou os 10. Não tem aquele negócio de juros sobre juros, que ninguém paga juros sobre juros. Você não consegue trabalhar para pagar juros sobre juros. Então o que você faz? Dá um calote na dívida. Não tem o que fazer. Chegou um ponto que é você ou nada. No Antigo Testamento ficou bem clara essa noção que Deus quis deixar para a gente. Qual que é a noção? Você tem uma propriedade. No Antigo Testamento, tá, irmãos? Você tem uma propriedade. Essa propriedade é uma herdade, é uma herança que você tem, que é uma herança de família, é de pai para filho. Então o filho mais velho assume a herança, administra e vai tomando conta, porque a família senão vai entrar na pobreza. Em determinado momento, você começou a plantar e não recebia mais nada. Aí seus bois começaram a morrer. E o seu comércio começou a desaguar, acabou. Você não tem mais dinheiro para investir. Não tem mais dinheiro para investir, começa a vender os seus bois. Não tem mais dinheiro para investir, você começa a arrendar suas terras. Não tem mais dinheiro para investir, você começa a vender as suas terras. Chega um momento só você e a roupa do corpo. Você e sua família não tem para onde ir. Os credores, estão em cima. Lembra daquela história lá do profeta? Aquele profeta, ele não era pobre, ele ficou pobre. E ele ficou tão pobre que ele morreu endividado. Ficou tão endividado que quando ele morreu, os caras chegou para pegar os filhos dele, para quitar a dívida. Aí a mulher foi procurar o profeta. Pelo amor de Deus, os credores chegaram, vão levar meus filhos embora. Aí o profeta, conduído pela situação da viúva, falou: mulher, o que você tem em casa? Ah, não sei, eu só tenho um vidrinho de perfume. Então nós vamos trabalhar com esse negócio aí. Você pega o seu vidrinho de perfume, vai lá na sua vizinhança e olha, talvez Deus esteja falando conosco aqui nesse momento. E você vai lá e faz uma campanha de boa vizinhança, pega lá vaso que você puder lá e vamos encher esses vasos com o vidrinho de perfume que você tem em casa. E a mulher, como ela tinha ido procurar a solução no profeta, e o profeta disse que o absurdo que ia acontecer, o milagre que ia acontecer, ela acreditou, saiu de casa em casa pedindo baldes, vasos, vasilha, tonel, caixa d'água, o que tinha para dar para ele. E os vizinhos falaram: essa mulher aí está quase perdendo os filhos, está pedindo um vaso, por que não dá um vaso, né? Por que não dá um vaso? Quem tem, partilha com quem não tem. A casa da mulher ficou cheia de vasos, ela pegou o vidrinho dela que ela tinha lá de perfume, que algumas traduções ela traz por azeite, tá? Outras trazem por perfume. Aí ela começou a fazer o milagre da multiplicação do azeite ou do perfume, e foi enchendo o vaso para a casa inteira, com um vidrinho de perfume. Depois ela perguntou para o filho: acabou as vasilhas? O menino falou: acabou, mãe, as vasilhas. Acabou. Aí parou de jorrar o azeite ou o vidrinho de perfume, parou. Ela chegou para o profeta: profeta, olha só o que aconteceu, minha casa está toda cheia de vaso, lotado de perfume, o que eu faço? Vende, filho, vende, vai ficar com a casa perfumada e perdendo os filhos. Não adianta nada você ter bens materiais e perder tudo que chama-se afeto. Tem que investir. Então vai lá, vende tudo aí, paga a sua dívida e vive do restante, disse o profeta para a mulher. E foi o que ela fez. Então os mesmos vizinhos que ajudaram ela com as vasilhas vazias, agora compra de volta. E por vezes
É isso que acontece. A gente está na pindaíba e Deus dá uma solução meio absurda. Você vai lá e faz o que Deus está te dando para você fazer. É o que tem para hoje. Aí Deus faz o sinal dele. E por que eu estou contando essa história? Porque por vezes você tem a propriedade e vai ficando endividado. Só vai vender a si mesmo, só tem você mesmo para vender. E isso aconteceu muitas vezes. Os irmãos se vendiam para os seus irmãos. Os judeus se vendiam como escravos para os outros judeus. Só que aí Deus colocava um limite. Escuta, você vai se vender, e a sua família, a sua casa, seus filhos, mas é só por 6 anos, tá? Por 6 anos. Então em 6 anos você vai ter que trabalhar dia e noite para pagar aquilo que você perdeu. E depois de 6 anos? Depois de 6 anos o seu senhor vai te dar alforria. Vai escrever lá que você está livre, quitou a sua dívida. E era lei, porque não pode deixar na consciência do cara, porque senão o cara fala, opa, esse aqui trabalha tão bem que eu vou dar uma de Labão, né? Labão, ele usurpou a força de serviço de Jacó por mais de 20 anos. Quer dizer que se deixar para a conta do outro, você nunca paga a dívida, você nunca paga. Credor é assim, né? Credor, quanto mais você está devendo, mais ele vai se ficar devendo. O cara tem um que você nunca teve, e ele sempre tem mais. E ele vai comprando o mundo inteiro. Aí você fala, mas e aí, como que isso se aplica na nossa lição? Se aplica assim, se você for quitar para Deus os pecados que você tem, você quebrou um mandamento, você conseguiu mais 9 dívidas. Então você vai trabalhar uma vida inteira e você não vai conseguir pagar pelos seus pecados. Simplesmente você não tem vida suficiente para poder pagar. Você teria que parar de pecar hoje. Para de pecar hoje. Bom? Assim, seja bem-vindo, irmão Paulo. Deus abençoe o senhor, tá bem? Estamos aqui no nosso curso de especialização em Teologia Paulina e está conosco aqui o nosso irmão Paulo Xavier, que participa conosco de outros cursos também. Então, o que acontece? Você teria que parar de pecar hoje. Senhor, hoje estou tendo uma visão do céu. Parei de pecar, não peco mais. Você para de pecar hoje. Só que depois você tem que se tornar virtuoso. Depois que você para de pecar, você tem que começar a praticar boas obras para você se tornar virtuoso. Sem pecar mais, não vale pecar. Se pecar, quebrou o contrato, tá? Não pode. Tem que continuar santo e muito santo. Santo com os olhos, com as mãos, com o coração, com tudo. Nas intenções, nas palavras, tem que se tornar muito santo. E você tem que se tornar mais santo que Jesus. Você tem que, além de parar de pecar, se tornar santo e mais santo que Jesus. Você tem que superar a santidade de Jesus para ser salvo pelas próprias obras. Dá para você? Consegue? Aí você tem que tornar tão santo, mas tão santo, que seja possível que o seu sangue purifique a você e você comece a santificar as pessoas que andam com você também. Aí, daqui a pouco vem a morte para te levar embora, porque você não é eterno, você vai ter que zarpar daqui. E quem vai continuar a obra que você começou? Tem que vir alguém mais santo do que você e mais santo do que Jesus para fazer aquilo que Jesus fez e que o Espírito Santo está fazendo. Dá para a senhora, irmão? Também não dá para mim. Não tem como. E ainda não paga a dívida, por causa que eu comecei daqui para frente. O que está daqui para trás? E o tempo de pecado que eu vivi? Quer dizer, e a dívida que está daqui para trás? Como que quem vai me resgatar? Então, é essa a doutrina da graça do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que veio o Senhor Jesus em santidade, nascido de mulher, Gálatas, tá? Capítulo 4. Então o apóstolo Paulo ele escreve aos Gálatas no capítulo 4, e ele fala que quando chega a plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho em semelhança da carne, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir aqueles que estavam sob a tutela da lei. O que acontece? Deus decidiu que ele ia resolver o problema da nossa dívida. Com quem? Com ele. Nossa dívida é com Deus. Que dívida? É dívida de 1 sobre 10. Então, de 1 aumenta para 10. É uma dívida contínua. É dívida sobre dívida. O que Deus teria que fazer? Pegar a gente, vender como escravo para poder resgatar a dívida dele. Adianta? Não adianta. Não adianta. Paga a dívida? Também não paga a dívida. Então o que ele vai fazer? Ele vai quitar a nossa dívida, que nem o profeta fez. Mulher, a gente vai ter que produzir azeite, vamos ter que produzir perfume, vamos ter que produzir salvação. Como que a gente faz?
vamos fazer o sinal, o milagre. Qual que é o milagre? Encarna Cristo. Cristo encarnou. Agora o Cristo tem que viver os 33 anos de vida ilibado. Ele não pode pecar. Então ele já veio sem pecado. Aí ele passa pela provação da carne, que é a nossa provação também. Eu passo pela provação e peco. Eu passo pela provação e sou reprovado. Por quê? Não consigo guardar esses 10 mandamentos. Nenhum, quanto mais 10. Não consigo. O que faz o Cristo? Guarda os 10. E ele guarda os 10 a vida inteira. Ele guarda os 10 como criança, ele guarda os 10 como adolescente, ele guarda os 10 como jovem, ele guarda os 10 como homem. Ele guarda os 10 mandamentos. Toda a lei Cristo cumpriu cabalmente. Era sujeito. A Bíblia diz que em sua boca não se achou palavra de engano. Não se achou. Cristo não tinha engano, nem de ideias, nem de procedimento. Muito santo. Perdoava pecados. Ele tinha tanto santo que até os demônios ficavam loucos da vida, porque Jesus chegou e diziam: bem sei quem és, tu és o santo de Deus. O homem era santo mesmo. Tinha autoridade sobre demônios. Na hora. Tinha autoridade sobre enfermidades. Todas as enfermidades, todas, tinha autoridade para libertar leprosos. E não é um leproso, 10 leprosos. 10. É muita coisa. Cego curava todos, mudo curava todos. Então tinha autoridade sobre demônios e expulsava todos. Não teve um demônio que ficou com o Senhor Jesus. Ele veio varrendo a Palestina com a presença dele. De longe os demônios já ficavam apavorados, porque chegou o Santo de Deus. Porque o gadareno era assim, o gadareno ele estava lá nos sepulcros, no cemitério. Jesus chegou aqui, na beira da praia, o demônio estava aqui desse lado, já veio gritando de longe, atraído que nem um imã para Jesus. E chegou e se prostrou diante de Jesus, o demônio. Não é que ele atacou Jesus. Quer dizer, essa é a santidade de Cristo. Ele tinha uma pureza na natureza dele que atraía os espíritos para perto dele. E aí o pessoal falou: esse cara aí deve ser o próprio Beelzebul, porque não conhece o reino de Deus. Mas por quê? Não, só pode ser o príncipe dos demônios. Os demônios estão adorando ele. Mas por que os demônios estavam adorando Jesus? Que a santidade de Cristo, ela é magnética, atrai o espírito mal e obriga ele a ficar de joelho lá adorando o próprio Deus, mesmo sem querer. Enfermidade curava a todos, demônios expulsava a todos, e pecados perdoava a todos. E quando perdoava, a pessoa sentia paz. Filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Meu Deus do céu, se eu ouvir isso, que a sua dívida toda está cancelada, que você não deve mais nada, e o menino ficava, aí o pessoal indignado falou: quem é esse que pode perdoar pecados? O que é mais fácil, curar o paralítico ou perdoar pecado? O que é mais fácil? Para vocês saberem que para Deus não tem nada impossível, pega a tua cama e vai para casa, filho. Aí o rapaz levantava e ia embora. Ou podia ser um paralítico de 38 anos, ou um moço. Então, se o Jesus ele tinha uma natureza, ou ele tem uma natureza de benignidade, de bondade, de santidade, de pureza, que ele tem autoridade para falar o que ele quer, e fazer o que ele quer, e pensar o que ele quer. Aí se está morto, se for menino ele ressuscita, se for amigo ele ressuscita também, se for assim não tem nada a ver com ele, que nem o filho da viúva de Naim, não, nem conheço, ressuscita também. É muita autoridade, é muita pureza. Você e eu teríamos que fazer o que Jesus fez para a gente ser salvo. Você e eu teríamos que ter a natureza que o Senhor Jesus tem, fazer as obras que ele fez, ter autoridade para perdoar pecados como ele perdoava. Ele não perdoava para prender as pessoas do lado dele, ele perdoava e mandava para casa. Ele libertava as pessoas com a sua presença. Os soldados do templo vieram armados com raiva para prender Jesus. Chegaram lá, ouviram Jesus ensinando. Devia ser algo assim magnífico, né? Você vai armado para prender Jesus, armado no templo. Aí você chega lá, soldado lá, você sabe que policiais eles são truculentos, arrogantes, muito, né? São educados, mas eles vêm com aquela força, né? Não tem conversa. Então, polícia do templo chegou para prender Jesus. Ela chegou afastando todo mundo e Cristo estava ensinando. Aí os caras chegou e ficou lá ouvindo o Cristo falar. 10 minutos baixaram as lanças. 10 minutos acabou o homem forte. Acabou, irmão. É o poder do Evangelho de Cristo. Você chega truculento para poder acabar com a igreja. Você ouve o sermão, o Espírito Santo está falando, você desarma, você acaba, você desaba.
E foi o que eles fizeram, eles voltaram para trás. Eles voltaram para trás, chegaram lá para as autoridades do templo e disseram assim. Aí o pessoal perguntou, né, o chefe da polícia perguntou: cadê o homem? Não deu para trazer. Como? Não deu para trazer. Por quê? Porque ninguém nunca falou como ele. Rapaz, olha o tamanho que você é, um porta-mala gigante desse tamanho aí, rapaz, você voltou para trás por um pregador? Ninguém nunca falou como ele. Tá pronto, meus irmãos. A gente teria que ter esse tipo de natureza, esse porte, para poder dizer: eu não preciso de Jesus. Para você não precisar de Jesus, você tem que ser muito melhor do que Jesus, é muito melhor mesmo. Aí outra coisa, Deus tem que tirar Jesus do lado dele, que Jesus está do lado direito de Deus nos céus, e falar: ih, rapaz, nasceu alguém melhor que você lá embaixo. Tem alguém melhor que você pode desocupar a cadeira aí, porque tem um cara lá embaixo, lá, uma mulher lá embaixo lá, que superou você. Nasceu em pecado, começou a não pecar e superou você em obras, palavras, sentimento, sabe? Não é um demônio ou outro que expulsa, não. Expulsa uma legião do mundo inteiro, à distância, né? Só pelo toque de Midas. Então não dá, não dá para substituir Jesus, perder Jesus para colocar a gente no lugar. E outra coisa, a gente teria realmente que tirar Jesus do trono dele e ainda teria que convencer a Deus a tirar o Espírito Santo daqui para nós mandarmos o nosso próprio Espírito, porque o Espírito que está aqui é o Espírito de Jesus. Deus tem que tirar Jesus, o Espírito Santo, a obra da cruz, colocar a gente no lugar e dar o nosso Espírito para as pessoas. Aí depois Deus tem que ir lá no Antigo Testamento lá e justificar os erros das profecias que ele deu, porque todas as profecias de Deus eram para Jesus. Deus tem que revogar o Antigo Testamento todinho, porque Deus errou na palavra dele no Antigo Testamento. Aí Deus tem que justificar depois para os apóstolos, porque os apóstolos morreram por Jesus e não por você. Quer dizer, todo mundo que fez tudo até agora fez nada porque você não tinha nascido ainda. Quer dizer, não dá. Vocês não entenderam o que é a graça de Deus? De acordo com o Evangelho, a graça de Deus é a vinda de Jesus ao mundo para fazer aquilo que nenhum de nós pode fazer. Então ele fez por nós e para nós. Amém? Vamos lá? Perguntas, irmãos?